Convido os irmãos a se colocarem em pé. Reverência à palavra do Senhor. E vamos abrir a Bíblia em João capítulo 8. Vou ler do verso 21 até o verso de número 30. João capítulo 8, do verso 21 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. De outra feita, lhes falou dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que ele falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos porque estamos aqui, Senhor, nesse dia, no dia do Senhor, de forma pública para prestar culto e adorar o teu santo nome, Senhor. Somos gratos, porque um dia o Senhor nos alcançou com a tua graça poderosa. Teu Espírito, Senhor, nos alcançou abrindo o nosso entendimento e nos conduzindo às verdades da tua palavra, a revelação que o Senhor faz acerca de ti mesmo. Obrigado, Senhor, por essa graça. E te pedimos nesse momento que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, perdoando também os nossos pecados, Senhor, porque falhamos e erramos. Porém, confiamos unicamente em Cristo e depositamos a nossa esperança, a nossa vida nele. Sê conosco, Senhor, nessa noite. Me abençoa na instrução da tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e dê graça para que a tua palavra, Senhor, seja anunciada com verdade, com autoridade do teu Espírito, com simplicidade também. De modo que a tua igreja seja alimentada, edificada, fortalecida, e aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, que venham ser objeto da tua graça também, Senhor. Que o Senhor venha trazer luz aos corações que porventura ainda se encontram em trevas no nosso meio. Abençoa também os enfermos da igreja, em nome de Jesus. É que nós choramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, ele iniciou a carta falando, pelo menos depois do prefácio da sua saudação, Paulo fez referência à triste realidade na qual Deus entregou os seres humanos. No verso 24 do capítulo 1, Paulo diz: Por isso Deus entregou tais homens, e faz referência aqui a todos os homens, toda a humanidade que não conhece a Deus. Paulo diz: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, diz o apóstolo Paulo. Amém. Essa é a triste e grande realidade na qual toda a humanidade vem a este mundo. Debaixo da ira de Deus, como descendentes naturais de Adão,
vêm sob a ira de Deus e condenados a sofrimento eterno, a total distância de Deus, né, banidos da presença do nosso Deus. Mas por outro lado, o Senhor também revela nas páginas da Bíblia Sagrada que Ele alcança homens pecadores e os tira dessa condição de condenação e os coloca numa condição de filhos verdadeiros, e isso ocorre unicamente por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos encontramos dentre esses descendentes naturais de Adão, que foram objetos da graça de Deus e que agora são filhos do segundo Adão. Nós somos regenerados em Cristo. Pelo fato de Cristo ser Deus verdadeiro, pelo fato de Cristo ser a revelação plena da vontade de Deus, como o Evangelho de João nos tem revelado, evangelho que já estamos estudando há mais de um ano, eu creio. Nós estamos na segunda sessão do Evangelho, que envolve os capítulos 5 a 10, onde Jesus desenvolve o seu ministério terreno sob forte objeção por parte dos judeus, da liderança judaica da sua época. Aqui no capítulo 8, capítulo que estamos estudando há alguns domingos, nós vimos que, desde o capítulo 5, os judeus querem prender a Jesus. No capítulo 8 não é diferente, quando conduziram uma mulher adúltera ali no templo, depois da festa dos tabernáculos, com o objetivo de ver erros em Jesus e assim prendê-lo. Mas ao invés de prender a Jesus, eles acabaram ouvindo um sermão, uma instrução da parte de Cristo, onde Cristo afirmou ser a luz do mundo e fez a promessa de que aquele que o segue, aquele que crer nele, aquele que confia nele, não anda mais em trevas, isto é, na realidade do pecado, mas recebe a luz verdadeira, que é o próprio Cristo, a luz, a iluminação da parte do nosso Deus. Agora, irmãos, nós chegamos à segunda parte do capítulo 8, onde João nos traz um duro debate entre Jesus e a liderança judaica. A partir do verso 21 até o verso 59, verso 58 especificamente, até o final do capítulo, nós estaremos meditando acerca desse duro debate. Um debate bastante ferrenho mesmo, onde os judeus se opõem de forma grandiosa a Cristo, e Cristo, né, como Deus verdadeiro, repreende esses judeus e revela a realidade espiritual deles. Nós vamos perceber isso logo aqui nesse primeiro parágrafo dessa sessão final, nessa primeira perícope que eu li, que envolve os versos 21 a 30. Nós vamos considerar esses versos sob o tema Eu Sou. Na verdade, esse tema poderia ser dado a toda a sessão, né, porque Cristo está se revelando agora de forma muito clara e direta como o verdadeiro Deus. E eu quero considerar os versos 21 a 30, irmãos. Primeiro, chamando a atenção, na verdade aqui João nos traz o destino de Jesus, o destino final dele, a sua ascensão, o seu retorno ao Pai. João fala do destino de Jesus próximo, a realidade de que ele será conduzido à cruz do Calvário. E João nos fala também da origem e do propósito de Cristo. Nós vamos estar considerando essas realidades e, no final, estarei enfatizando e chamando a atenção para a expressão que Cristo usa aqui nesses versos, duas vezes nesses versos, no verso 24 e no verso 28, e no verso 58, quando ele afirma, Eu sou. Então nós vamos, daí, o tema do sermão, Eu Sou. Então, em primeiro lugar, o destino, irmãos, de Jesus, o destino final que aparece aqui desses 3, 4 primeiros versos dessa sessão. Nós temos no verso 21, de outra feita, lhes falou dizendo, novamente Jesus voltou a falar àquela multidão que estava no templo ouvindo
o seu ensinamento. E Jesus diz, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus aqui volta a proferir algumas palavras, até já ditas, já mencionadas aos judeus que se opõem a ele aqui de forma ferrenha. O que nós lemos no verso 21, quando Jesus diz, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados, para onde eu vou, vós não podeis ir. A palavra já foi mencionada no capítulo anterior, no verso 34, quando Jesus ensinava acerca da realidade de que os judeus não o conheciam. No verso 34, verso 33, Jesus disse, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Verso 34, a vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Naquela ocasião, como mostra no verso 35 a 36, os judeus fizeram chacota do Senhor Jesus, desdenharam da sua palavra, não compreendendo a realidade espiritual a qual Cristo se referia, e chegaram a perguntar, será que ele irá para os judeus da dispersão, os judeus que não estão em Jerusalém? Será que ele irá pregar aos gregos? E Jesus havia dito, vocês vão me procurar, mas vocês não vão me encontrar. Quando Jesus diz que vai partir aqui, ele está falando da triste realidade e que não será encontrado. Ele se refere à triste realidade espiritual na qual os judeus se encontravam. Eles não faziam parte de Deus, eles não eram de Deus. E eu chamei a atenção disso quando considerei o verso 74 do capítulo 7. No capítulo 13, o apóstolo João também nos mostra Cristo mencionando umas palavras semelhantes a estas, mas não aos judeus, e sim aos seus discípulos. Capítulo 13, verso 33, vamos ler o verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Verso 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Claro que há diferença, né? Se os irmãos perceberem, lá no capítulo 7, Jesus, em oposição aos judeus, diz que os judeus não são de Deus e por isso não podem ir para onde ele está, para onde ele iria. Aqui no capítulo 8, que nós estamos estudando, Jesus diz, vou retirar-me, vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados. Quando Cristo falar aos discípulos no capítulo 13, ele diz, buscar-me-eis, mas ele não diz, não me achareis. E buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele estava se referindo ao Pai. No versículo 36 do capítulo 13, Simão Pedro irá perguntar a Jesus, Senhor, para onde vais? Responderá Jesus, para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Vejam que há uma distinção, há uma diferença clara das palavras, embora sejam semelhantes, há uma distinção clara das palavras de Jesus ditas aos judeus e das palavras ditas a Cristo. A que Cristo se refere aqui? Cristo se refere à sua ida ao Pai. Ele está falando do seu destino final. Destino final aqui no seu ministério terreno. Ele deve retornar ao Pai porque ele veio satisfazer a vontade do Pai. Ele veio revelar a vontade de Deus, desse Deus ao qual os judeus dizem crer, mas que Jesus está desmascarando toda a hipocrisia e toda a compreensão equivocada que os judeus tinham acerca de Deus. Jesus está dizendo, eu vou retornar ao Pai, eu irei até aos céus, eu voltarei para os céus para onde Jesus, de onde eu vi, né, e para onde estarei para sempre com o meu Pai. E vocês não vão poder ir, Jesus tinha dito isso no capítulo 7, e agora ele diz, vocês vão morrer no pecado de vocês. Os judeus não entendem. No verso 22, nós lemos que os judeus diziam, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir.
Eles fazem essa pergunta, irmãos, porque, de acordo com uma crença judaica, uma superstição que havia sido desenvolvida dentro das escolas judaicas, era que quem se suicidasse iria diretamente para o inferno. Essa era uma crença. A Bíblia não tem nenhuma referência que aprove essa superstição, essa incompreensão. Mas os judeus tinham desenvolvido essa teologia, essa compreensão de que quem se suicidasse, pessoa que se suicidasse, ia diretamente para o inferno, para os níveis mais baixos do inferno. Por isso eles fazem a pergunta, será que Jesus irá se suicidar, já que nós somos o povo de Deus, nós somos de Deus, nós servimos a Deus, e se ele vai para um lugar onde nós não vamos, só pode ser o inferno, porque para lá nós não iremos. Ora, irmão, Jesus, no verso 23, prossegue o seu ensinamento, ignorando a crença deles, e Jesus, então, revela a realidade espiritual desses judeus. Jesus diz, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. No texto original há uma ênfase. O apóstolo João escreve com a sua pena, enfatizando o contraste que há entre Cristo e os judeus, quando ele põe os pronomes pessoais aqui. Na língua grega, não é necessário usar o pronome pessoal. Só é usado quando se quer enfatizar, e aqui no texto aparece vós, ou vocês, não é? Trazendo para cá para a nossa forma mais coloquial, vocês, Cristo está enfatizando, vocês são daqui de baixo. Ele enfatiza, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. O que Jesus quer dizer, irmãos, é o que ele afirmará no verso 44. No verso 44, por isso eu digo, o debate é duro mesmo, é ferrenho. No verso 44, Jesus diz, vós sois do diabo. É isso que Jesus quer dizer. Numa linguagem mais simples, Jesus está dizendo, vocês são do inferno. Vocês não são de cima. Vocês não fazem parte de Deus. A verdade é que, no sentido pós-queda, na realidade pós-queda, todo homem que vem ao mundo é deste mundo. Todos nascem debaixo da ira de Deus. Todos nascem inimigos de Deus. Só que uma vez que alguém se confia a Cristo, entrega a sua vida a Cristo, como consequência da graça que Deus operou no seu coração, esse passa a ter nova vida. Ele vive no mundo, mas a semelhança de Cristo não é mais deste mundo. Nós, quando somos alcançados pelo poder do Evangelho, recebemos de Deus uma cidadania celestial. E como os peregrinos do Antigo Testamento, como os judeus piedosos do Antigo Testamento, que peregrinavam neste mundo, aguardando a promessa futura de Deus, de uma cidade celestial, cujo arquiteto, cujo fundador é o próprio Deus, assim nós caminhamos também. É dessa realidade que nos fala o autor aos Hebreus. Nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Essa não é a realidade desses judeus, embora sejam religiosos, embora tenham o conhecimento da Escritura, como eu tenho mencionado sempre aos irmãos. Por isso, Jesus diz a eles, vocês vão morrer no pecado de vocês. Veja que isso é enfático. No verso 21, Jesus disse, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. No verso 24, ele disse, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, segunda vez. E depois ele disse, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus, nesse debate ferrenho, ele está dizendo, vocês são do inferno e vocês vão morrer no pecado de vocês. Vocês estão condenados ao inferno. Vocês não são deste mundo. Vocês não são de cima, vocês são deste mundo. Vocês amam as coisas deste mundo. Nos versos anteriores, Jesus disse, vocês julgam pela aparência, vocês não julgam conforme a reta justiça. Vocês não conhecem o Deus verdadeiro. Vocês são ímpios, vocês são do inferno, vocês são do diabo. E Jesus e os judeus aqui, irmãos,
perguntam a Jesus, não é, por causa do contraste que ele faz, vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou, vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima, e os judeus, que são bastante ousados, desdenham de Cristo mais uma vez, é, quando perguntam a Jesus no verso 25, quem és tu? Quem és tu? Isso acontece com todo cristão, não é? Quando fala das verdades de Deus, aqueles que nada entendem das verdades de Deus, ousam dizer, você pensa que você é quem? Você é o dono da verdade? Só você está certo? Que cristão nunca enfrentou essa objeção? Pois eles levantam essa objeção ao próprio Cristo. Quem és tu? E Jesus, irmãos, dá a resposta a eles. Jesus diz, o que é que desde o princípio vos tenho dito? Jesus está pregando já aqui há quase 3 anos. Está desempenhando o seu ministério há quase 3 anos. Ele está há alguns meses para ir à cruz do Calvário, para cumprir o seu ministério. Jesus diz, o que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Quando nós lemos, irmãos, Jesus dizendo, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Jesus está dizendo, olha, eu posso condenar vocês, né? Eu conheço vocês, eu tenho muita coisa para revelar acerca de vocês. Mas ele diz, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo ao mundo, essas eu revelo a todas as pessoas. Quando Jesus diz isso, Jesus está provando que ele não quer perder tempo com esses judeus aqui incrédulos. Ele veio para salvar homens pecadores. Ele não veio para debater com judeus religiosos, incrédulos, hipócritas, que são filhos do diabo, como ele apresenta aqui no final desse capítulo. Jesus diz, eu posso julgar vocês, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas Deus que é verdadeiro me enviou. E o que eu falo para todo mundo. Eu falo para o mundo todo. No verso 27, João nos diz que eles não entenderam, eles não perceberam que Jesus se referia ao Pai. Não há como não lembrar das palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não compreendem porque não são espirituais. Porque eles são carnais. E o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Para o homem carnal, as coisas de Deus lhe são loucuras. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, são discernidas pelo Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus não compreende as verdades espirituais, não compreende as promessas e a vontade de Deus revelada na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Jesus, então, no verso 28, faz referência ainda ao seu destino próximo, tendo feito referência ao destino final de que ele retornará ao Pai, e os judeus não entendem, Jesus agora faz referência ao seu destino próximo, quando diz no verso 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. As palavras de Jesus eram como facadas no estômago, no coração desses judeus. As palavras de Cristo, elas são bem claras quando ele diz, vocês vão entender o que eu estou dizendo, porque eu faço a vontade do meu Pai, eu faço a vontade de Deus, no contexto todo. O que Cristo está dizendo é, diferente de vocês que fazem a vontade de vocês mesmo. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Isso ele já tinha revelado. Por isso que ele começou as suas palavras no verso 25, quando eles perguntaram que era Jesus, dizendo, que é que desde o princípio vos tenho dito. Porque Jesus já tinha falado desse plano, dessa vontade, desse comportamento e do seu ensino. Enfim, no capítulo 4, no verso 34, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar
a sua obra. No capítulo 5, no verso 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu julgo, que o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Capítulo 6, verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Isso, como disse, penetra o coração, não de forma boa, mas penetra o coração íntimo desses judeus que são orgulhosos. Eles são o povo, eles pensam que são o povo. Eles conhecem a Deus e têm a Deus. E Jesus diz, vocês são mentirosos, vocês são hipócritas, vocês são filhos do diabo. Eu é que faço a vontade de Deus, pois eu vim para fazer isso. Quando Jesus diz, quando levantardes o Filho do Homem, ele está se referindo tanto à sua humilhação quanto à sua exaltação. Quando Cristo for levantado, não é, na cruz do Calvário, ali ele será humilhado, o Deus Todo-Poderoso humilhado, porque assim Deus quis fazer no plano da redenção, no plano da salvação, e ao mesmo tempo Cristo será exaltado. Em ocasião anterior, Jesus disse, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como no deserto a serpente curava aqueles homens que tinham sido picados pela mordedura das serpentes e recebiam a cura, todos aqueles que olharem para o Cristo da cruz, esses receberão a cura para a sua alma. Esses serão sanados, serão sarados dessa triste condição do pecado, dessa triste realidade. E assim os judeus verão, eles já estão sendo contrariados com as palavras de Cristo, mas eles terão que admitir que há uma estreita relação entre Cristo e o Pai. Eles terão que admitir que Jesus é Filho de Deus, o que Jesus vem revelando, e eles não querem aceitar. Depois disso, voltando aqui ao nosso texto, o verso 30, João diz que, ditas estas coisas, muitos creram nele. A pergunta é, eles creram de verdade ou creram de forma equivocada? Porque o interessante é que nós leremos no verso 31, que disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus permanecerá sendo duro no seu discurso. Alguns intérpretes dizem que essa crença não foi verdadeira. Mas nós não podemos esquecer que a multidão é uma multidão mista. É uma multidão composta de judeus religiosos. Nessa multidão, sem dúvida nenhuma, há remanescentes fiéis que creem em Cristo, que vão aguardar todo o cumprimento da vontade de Deus em Cristo Jesus. Não precisamos colocar todos os ouvintes no mesmo pacote, porque a multidão é mista, como os irmãos têm acompanhado a exposição. E como disse, irmãos, uma vez o Senhor tendo feito referência ao seu destino final, ao seu destino próximo e ao seu propósito, e a sua origem, quando ele disse que veio do Pai, eu destaco, porque há que ser destacado, a expressão onde Jesus diz, eu sou. No verso 24 ele disse, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. No verso 28 ele diz, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. No verso 58, Jesus vai dizer, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. No verso 59, então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Essa expressão, eu sou, ela era uma blasfêmia para os judeus. A expressão eu sou, dita por Jesus aqui, ou as suas palavras, estão, irmãos, em conexão com Êxodo, capítulo 3. No capítulo 3 de Êxodo, os irmãos podem ir até ali, nós lemos
no início do capítulo, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Já tivemos a oportunidade de estudar esse texto no domingo pela manhã. E o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é a segunda pessoa da Trindade Santa, Jesus Cristo, que se revela ao homem de uma forma visível. É o Cristo pré-encarnado, quando nós encontramos a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento. Então, quem aparece a Moisés ali no monte, né, em Midian, no Monte Horebe, quem aparece a Moisés é Jesus. Vamos continuar a leitura do capítulo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou aquele anjo do Senhor que apareceu a Moisés, de acordo com a narrativa de Êxodo 2, é o próprio Deus. Esse Deus diz a Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Os irmãos devem lembrar da realidade desse capítulo, ou dessa sessão de Êxodo. Moisés começa a levantar objeção, não por ousadia, não como os judeus, mas uma objeção devido à sua fragilidade, como todo crente sincero, quando se depara com Deus pela fé, né, na pessoa de Cristo, vê a sua condição pecaminosa, a sua condição de insuficiência. E Moisés, compreendendo a sua insuficiência, ele então levantava algumas objeções, porque ele não queria por ele mesmo ser o líder de Israel, ele não tinha autoridade própria nem justiça própria para liderar o povo e nem para receber a revelação de Deus aqui. No verso 11 de Êxodo 3, nós lemos, disse Moisés a Deus, quem sou eu? Veja como o texto prova a sua humildade. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Porque nos versos anteriores Deus havia dito, tu vais tirar o povo, o meu povo, o povo de Israel, da escravidão do Egito. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Voltando a João, Cristo está defronte dos descendentes naturais desse povo aqui, do povo de Moisés. É o povo judeu, a nação de Israel. E nesta nação, irmãos, no contexto hebraico, eu sou significa existência plena, existência contínua e permanente. Quando Deus diz eu sou, que deve ser uma abreviatura de eu sou o que sou, ou o Senhor, como aparece no verso 15, e na nossa versão aparece em caixa alta, Senhor é a expressão, é a palavra que faz referência à vocalização de Deus quando falou com Moisés, dizendo eu sou o que sou. Ou eu sou, que é o que nós conhecemos como Yahvé ou Javé, seria o nome de Deus. Para os judeus, esse é um nome sagrado. Para os judeus, Yahvé aponta para a existência contínua e permanente de Deus, a sua autossuficiência. É o grande nome da teologia do povo judeu. É o grande nome da teologia do Antigo Testamento. O termo Yahvé ou Javé, ou eu sou, ou Senhor, significa a autorrevelação de Deus, a sua santidade plena e a sua verdade. Quando Deus se revela a Moisés como eu sou, ele se revela como aquele que está presente também. Eu chamei a atenção dos irmãos quando nós estudamos o capítulo 3 de Êxodo. E dentro desse contexto, irmãos, qualquer pessoa que pronunciasse essas palavras, conjugasse o eu sou, que é comum para nós, no hebraico não era, quem dissesse eu sou, era
acusado de blasfêmia, era acusado de pecado deliberado contra Deus, porque só Deus poderia dizer eu sou. Só Deus poderia pronunciar o que seria próximo de nós um Javé ou um Yavé no hebraico. Pessoa que pronunciasse essa expressão estava sujeita à ira de Deus. Mas Jesus aqui em João 8 usa a expressão eu sou. E diante dos judeus, ele está no templo. Né? Isso eu tenho dito. O debate é duro, é difícil para Cristo. Mas ele está se revelando como Deus único, como Deus verdadeiro. Ele está fazendo referência a Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Ele está fazendo referência a Deuteronômio. Mas no capítulo 32 de Deuteronômio, no finalzinho do ministério de Moisés, antes de o povo entrar na terra de Canaã, na terra prometida, Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo, profere um cântico a Deus. Deuteronômio 32, Moisés começa o seu cântico dizendo: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra e as palavras da minha boca. No verso 3 ele diz: porque proclamarei o nome do Senhor, Yavé, eu sou o que sou, ou Javé. E diz: proclamarei o nome do Senhor. É Deus quem está falando por intermédio de Moisés. Moisés profere então essas palavras. Engrandecerei o nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e é reto. E Moisés continua louvando a Deus, até que no verso 36, só para os irmãos compreenderem, quando Moisés louva a Deus, ele o louva depois de ter recebido da parte de Deus uma revelação acerca, inclusive, da apostasia que ocorreria em Israel. Deus revela a Moisés toda a carnalidade, o pecado futuro de Israel, e nesse cântico Moisés exalta o Deus da justiça, repreende o povo de Israel, os irmãos podem ler depois o cântico inteiro, nesse capítulo, exalta ao Deus de Israel, e no verso 36 ele diz: porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Ao mesmo tempo em que ele recebe a revelação de um futuro pecaminoso de Israel, ele recebe também uma revelação acerca da restauração do povo, da manifestação do poder de Deus em perdoar homens pecadores. No verso 36 ele diz: porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre, então dirá. É o verso 39. Vede agora, o Senhor fala por intermédio de Moisés, que eu sou, veja a expressão, eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Esse é o Deus que está se revelando a Israel. Esse é o eu sou, que apareceu a Moisés no capítulo 3 do livro de Êxodo. É um Deus justo, santo, que retribui a iniquidade do homem. Ele diz: eu saro, eu sano, eu mato, eu dou vida, eu trarei juízo. E esse é o Deus que está se revelando, irmãos, ao povo do Antigo Testamento aqui em Deuteronômio, e é o Senhor que está se revelando aqui em João capítulo 8. Jesus está debatendo com os judeus e está apontando para a malignidade do coração desses líderes da religião. A expressão eu sou o único Deus, não há Deus fora de mim, aparece em Isaías também, quando a profecia acerca do Messias, Isaías 43, 10, 44, 6. Como eu disse, qualquer pessoa que dissesse eu sou, no contexto judaico, é o contexto onde Jesus se encontra, era tida como uma pessoa blasfema e era digna da ira de Deus. Mas Jesus usa a expressão
dizendo que ele é o Deus que apareceu a Moisés. Quando o apóstolo João, autor desse evangelho, que presenciou todo esse ensino, escreve o livro de Apocalipse, ele começa fazendo referência à revelação que ele também recebeu de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 4, nós lemos João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é. Ele está falando do Deus verdadeiro. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Fala do Deus verdadeiro, da primeira pessoa da Trindade Santa. E no verso 5 ele diz, e da parte de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa, a fiel testemunha. Não é isso que Jesus está dizendo? Vem dizendo aos judeus, no Evangelho de João, o meu testemunho é verdadeiro. Eu falo a verdade. O João diz em Apocalipse, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu rei, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens. Ele está recebendo a revelação do retorno do Eu Sou. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Até aqueles que mataram a Cristo. João escreve aqui no final da sua vida, né? Alguns anos depois de ter escrito o seu Evangelho. Ele diz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ele diz, venha. E no verso 8, esse Deus soberano sobre os céus e a terra, único Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, diz, eu sou o alfa e o ômega. Então, eu sou o início e o fim. Eu sou a eternidade, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. À luz de Êxodo, capítulo 3. À luz de Isaías, Deuteronômio, capítulo 32. À luz de Apocalipse, capítulo 1. À luz de João, capítulo 8, que nós estamos estudando, irmão, Jesus está dizendo aos judeus de forma clara, eu sou Deus. Eu sou aquele que falou com Moisés em Êxodo capítulo 3. Eu sou aquele de quem fala Moisés em Deuteronômio 32. Eu sou o início, eu sou o fim. Eu sou Deus verdadeiro. Eu julgo. Ele não tinha dito, eu tenho muita coisa para dizer sobre vocês, eu até posso julgar vocês, mas aquele que me enviou é verdadeiro, eu falo do mundo. Como eu falei, Cristo não veio para debater com os judeus, ele está revelando a sua vontade para todos aqueles que estão no templo. No templo, que, sob as lentes dos judeus, é propriedade deles. Tanto que, numa outra ocasião, eles estavam fazendo casa de comércio no templo. E Cristo os repreendeu logo no início do seu ministério. Jesus está dizendo aos judeus e àqueles que o ouvem, e a nós agora, que estamos sendo expostos à sua palavra inspirada, a Bíblia Sagrada. Eu sou o Criador. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que falou com Moisés. Eu sou aquele que instituiu os 10 mandamentos em Êxodo 20. Porque aparece lá também como único Deus, como o Senhor, como Yahvé. Por isso Jesus diz que quem não crê nele não tem Deus, não tem a vida eterna. Por isso Jesus está dizendo, vocês são do inferno aos judeus, e vocês vão morrer no pecado de vocês. Porque vocês não creem em mim. Vocês não creem que eu sou. E quem não crê que Jesus é o eu sou, está condenado. Capítulo 3, quando Jesus ainda estava pregando a Nicodemos, ele disse, quem nele crê, ele estava falando no verso 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus disse a Nicodemos, quem nele, isto é, no Filho de Deus, no próprio Cristo, quem nele crê não é julgado, não é condenado. O que não crê já está julgado. Ele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No verso 36, do mesmo capítulo, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Esses judeus estão condenados, irmãos. Lições, irmãos. A primeira lição, que não pode deixar de ser percebida, é que Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Jesus é o Eu Sou, que apareceu, que se revelou a Moisés, que falou com Moisés. Por isso, os homens, a humanidade, sem exceção, deve ir a Ele. Por isso que qualquer homem deve ir a Cristo. Porque o Cristo é o Deus único e verdadeiro. É o Eu Sou. É o autoexistente. É o que está presente com o seu povo. É aquele que disse a Moisés: eu tenho visto o sofrimento de vocês. Eu tenho visto as mazelas pelas quais vocês passam no Egito. E eu vou salvar vocês. A figura, o Antigo Testamento, ele é pictórico em sua essência. E essa figura de escravidão no Egito aponta para uma realidade espiritual, que é a escravidão do pecado. E Deus vê a escravidão e a mazela do pecado, como ele viu com a mulher adúltera, que foi empurrada, que foi levada, que foi conduzida dentro do templo, como já fiz referência no início do capítulo, não para que houvesse pureza no meio de Israel, mas para prender a Cristo. E Jesus, quando olhou para ela, nós já estudamos o texto, disse: cadê os teus acusadores? Eles se foram. Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou, nem eu te condeno. Jesus viu uma pecadora, sem dúvida, ali contrita. E Jesus veio para salvar pecadores, veio para salvar homens, veio porque ele vê a aflição e a mazela do pecado do homem. Quando Jesus pregou a Nicodemos, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele viu a mazela do mundo, ele viu a podridão do pecado, as trevas espirituais nas quais se encontra o mundo. E ele amou esse mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, com o propósito de salvar aqueles que creem nele, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Jesus é o Eu Sou, que falou com Moisés. Jesus é o Criador. Jesus é o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega. Ele é Deus verdadeiro. Eu dizia, por isso os homens devem ir a Ele. A segunda lição, em decorrência disso, por Ele ser o Deus verdadeiro, quem não crer nele permanece morto nos seus próprios pecados. Quem não crê em Jesus como Deus verdadeiro está na mesma situação que vem ao mundo. Quem não crê em Jesus como Deus verdadeiro continua sob a ira de Deus, continua sendo inimigo de Deus e continua sendo digno de condenação eterna. Por isso Jesus disse aos judeus: porque vocês não creem que eu sou, vocês vão morrer no pecado de vocês. É a consequência, irmãos, do pecado. Deus é tão santo que Ele não tolera pecado. Ele é tão santo que nenhum pecador, na condição de pecador deliberado, pode adentrar na sua presença. Por isso que Cristo veio ao mundo. Por isso que a segunda pessoa da Trindade Santa, o Deus verdadeiro, encarnou, cumpriu todo o propósito da redenção, obedeceu a Deus em tudo, foi até a morte de cruz, foi abandonado pelo próprio Deus, recebeu o inferno, porque o inferno é a ausência total de Deus. E Cristo suportou na cruz aquilo, essa realidade horrenda, para dar vida àqueles que creem nele. E essa é a nossa terceira lição. A segunda é: quem não crê em Jesus permanece morto nos seus pecados, é condenado. A terceira é que quem crê em Jesus recebe a vida eterna. Não é isso que Jesus vem ensinando aqui, todo o Evangelho? A cruz
de Jesus, seu sacrifício, a sua humilhação. Jesus foi humilhado no seu nascimento, veio como uma criança, filho de uma mulher pecadora. Cristo foi humilhado durante o seu ministério terreno, teve que debater com os pecadores. A nossa expressão aqui, gastar saliva com homens pecadores, deliberados, filhos do diabo, como Jesus diz. O Deus Todo-Poderoso e Santo teve que ser humilhado nesse sentido. Cristo foi humilhado na sua morte, que foi a cruz, foi abandonado pelo próprio Deus. E ele fez isso para dar vida eterna àqueles que creem nele. E foi exaltado. Porque ele disse, quando levantardes o Filho do Homem, a ideia é colocá-lo na cruz para humilhação, mas também para exaltação do próprio Deus. Cristo seria levantado para que todos olhassem para Cristo. E aqueles que o vissem com fé genuína, com a compreensão de que Ele é Deus verdadeiro, esses receberiam e recebem a vida eterna. A cruz de Cristo, o seu ministério, a sua vida, a sua morte e a nossa salvação. Nisso nós cremos, irmãos. Por isso eu comecei o sermão de hoje à noite, fazendo referência à triste realidade dos homens que vêm ao mundo e da nossa gratidão em Deus nos ter salvado e nos ter revelado a sua vontade. Jesus tinha dito lá no capítulo 3 de João, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, para concluir, Jesus é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Quem não crer nele está condenado. Em que condição você se encontra? Crê em Jesus como Deus único, como Deus verdadeiro, como aquele autoexistente, todo-poderoso, que não depende de homens. Se você crer nele, você tem a vida eterna. A importância de ir a Cristo, entregar a sua vida a Ele. Crer nele, nós já mencionamos aqui mesmo no capítulo 8. Ou segui-lo é confiar nele, entregar a vida a Ele. É desejar sinceramente fazer aquilo que Ele nos ensina a fazer, glorificar a Deus. O apóstolo João escreve a sua epístola, nos ensina acerca de viver na luz, em santidade. O apóstolo Paulo faz referência à realidade de vivermos não mais nas trevas, como filhos das trevas, mas como filhos da luz, não mais na impureza e no pecado, mas agora agradando a Deus. Então, irmãos, essa é a grande dádiva e a grande bênção que nós temos, nós os que cremos em Cristo Jesus e que um dia entregamos a nossa vida a Ele. Nós temos a vida eterna. Nós somos filhos de Deus. Nós não nos encontramos na condição de sermos deste mundo, porque como Cristo, nós não somos deste mundo. Nós fomos regenerados por Deus. E servimos a Deus e aguardamos o retorno, a volta daquele que é, que era e que há de vir. Deus nos abençoe. Nós vamos ficar de pé. Pedir ao presbítero Isoênio que escolha um hino, um cântico. Vamos louvar, depois orar.